Se você, na hora de escrever diálogos, se sente assim, tão perdido quanto o John Travolta, não se desespere. Se o teu diálogo está todo bagunçado, todo sambado, eu, o roteirista Cláudio Formiga, serei o seu Mr. Wolf e irei te dar aqui, ó, três métodos que o Tarantino utilizou para escrever o roteiro de Pulp Fiction. Então, fica até o final desse vídeo, que depois das 3 técnicas, eu ainda vou te apresentar aí uma maneira de você revisar o seu diálogo e ver se ele está tudo certinho. Se você não quer perder nenhum vídeo desse canal, faça a gentileza de se inscrever e ativar as notificações aqui do Rolê do Roteiro. Lembrando que todas as segundas-feiras nós temos aqui uma aula ao vivo às 8 horas da noite. Então, vamos aqui para as 3 técnicas que o Tarantino utilizou em Pulp Fiction para escrever os diálogos dele. E a primeira de todas é o que eu chamo aqui de a promessa. Tarantino ele tem uma coisa interessante, que todo o diálogo dele começa assim, ou ali no começo, ou na primeira frase, ou já ali nas frases seguintes, ele faz uma promessa, faz uma provocação, coloca ali um gancho, uma pimentinha, uma curiosidade de que aquele bate-papo que está rolando ali vai ser alguma coisa muito maior do que o próprio papo. Então, se você lembra lá do início de Pulp Fiction, tá aqui esses 2 personagens ali conversando num restaurante, e eu separei aqui do roteiro, fiz aqui rapidinho, tirei ali do roteiro, e ali ele chama de Young Man, né? E ele tá falando assim, não, esqueça isso. Isso é muito arriscado. Eu não quero mais fazer esse tipo de coisa. Para com isso, isso é muito arriscado. Eu não quero fazer mais esse tipo de coisa. Quando o personagem fala isso, logo ali na primeira frase, e logo no começo do filme, tu fala assim, cara, o que esse cara está se metendo? O que esses dois estão se metendo? É um gancho, uma isca, uma promessa ali no começo do diálogo que já faz a audiência ficar, opa, calma aí, tem alguma coisa a mais aí a acontecer. Você já mexe ali com os brios da audiência, já deixa ela ligada para a sequência ali do bate-papo. E se você notar, não só em Pulp Fiction, mas em todos os filmes do Tarantino, ele faz isso muitas e muitas e muitas vezes. Então, como exercício, eu te proponho você pegar aí qualquer filme do Tarantino e sempre que for mudar de cena e vai começar um diálogo, note ali no começo do diálogo qual é a promessa que está sendo feita naquele diálogo. Como é que ele está colocando ali muitas mais coisas em jogo, em risco, do que a própria conversa ali entre os 2 personagens que estão sendo apresentados. O segundo método aqui que eu queria mostrar, que ele usa, e usa muito bem, e usa toda hora, é que o diálogo dele não é baseado simplesmente em informação. O diálogo do Tarantino, ele quer despertar algum tipo de emoção. A emoção é um dos métodos que ele utiliza para criar o diálogo. Então, quando você estiver escrevendo o seu diálogo, você tem que falar assim, cara, que emoção eu estou trabalhando aqui com esse diálogo que eu quero que o público sinta. Eu vou trazer aqui, por exemplo, talvez aí o diálogo mais famoso do filme Pulp Fiction, aonde o Tarantino cria suspense. Então nós temos aí o personagem do Samuel L. Jackson, né, o Julius, e ele está lá dentro de um quarto onde ele está conversando com outros bandidos e cobrando ali outros bandidos que eles estavam passando para trás lá o traficante, o Marcelo. E está ali quase que evidente que
o Július, ele fica falando de sanduíche, de refrigerante e tal, mas ele foi lá para cobrar e aqueles caras não vão sair dali ilesos. E o Tarantino ele vai prolongando aquela cena, né, com vários diálogos, até chegar no diálogo mais famoso desse filme aí, que é quando o Július vai lá e fala assim: eu memorizei uma passagem da Bíblia muito apropriada para esse tipo de situação. E você pode observar aqui que esse bloco de diálogo, cara, ele tem aqui 15 linhas. 15 linhas ali para o Samuel Jackson recitar, para no final, aqui vem aqui embaixo aqui a linha de ação, os dois homens esvaziam suas armas ao mesmo tempo em cima de Brett. Brett é o bandido lá que eles estão executando. Então, você pode reparar que do momento que o Samuel Jackson está ali, né, recitando toda essa passagem da Bíblia, a gente está ali, cara, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Estamos ali, o Tarantino está brincando com a gente com o suspense. E até vou chamar uma atenção para uma outra coisa aqui, que você pode reparar que nesse recorte aqui que eu fiz aqui do roteiro, e se você, claro, lembra da cena, quem não lembra dessa cena, o Samuel Jackson faz toda uma interpretação aqui dessa passagem. E você pode reparar que o Tarantino colocou aqui como diálogo, não botou nada entre parênteses, não ficou sublinhando palavras que ele queria que fossem faladas mais alto ou que tivesse algum tipo de ênfase. Isso aqui é um trabalho de um roteirista, assim, de primeira linha, que confia no papel do ator, que vai ali e vai interpretar aquela fala muito bem. Você vê, uma das falas mais importantes do filme, e o Tarantino não botou ali nenhum tipo de sinal ali, alguma coisa desse tipo. Tome muito cuidado com isso quando você for escrever os seus diálogos no roteiro, de ficar querendo dirigir o ator ou ensinando o ator como é que ele deve interpretar a sua fala. O seu roteiro, por si só, né, de uma forma muito orgânica, já tem que passar ali a vibração da cena, a emoção da cena. E aqui, é claro que a emoção que o Tarantino estava trabalhando nessa cena era a de suspense. E agora vamos passar aqui para o nosso terceiro método, eu estou sempre fazendo assim, né? Porque o Tarantino ensinou a gente a fazer 3 assim, né? Então vamos passar para o terceiro método que o Tarantino usa para criar diálogos, e é claro que eu estou falando aqui do famoso, todo mundo que já estudou diálogo, já ouviu falar do tal do subtexto, né? O subtexto é aquilo lá que os personagens estão falando de uma coisa, mas o significado daquela fala tem um outro significado ali por trás. Uma coisa que é captada por várias coisas, até o que já aconteceu, tudo que a gente já sabe daqueles personagens. Então, se a gente for lembrar, o Vince Vega, né, aqui o personagem do John Travolta, ele tem que levar lá a namorada do Marcellus, né, do traficante mó, né, o perigosão Marcellus, ele tem que levar a Mia, né, que é a namorada dele, para jantar. E todo mundo fala, cara, isso é mó furada, cara, fica longe da mulher. A última vez aí, um cara foi fazer massagem no pé dela e o Marcelo jogou ele lá lá do não sei que andar, cuidado, cuidado, cuidado. Então, aquilo ali se relacionar, né, ter algum tipo de intimidade com a Mia, para ele é uma coisa muito perigosa, é uma coisa que está intocável, é uma coisa que está muito longe ali das possibilidades dele. E aí eles saem para jantar e a Mia vai lá e pede o famoso milkshake de $5. Talvez hoje em dia até o milkshake aí do Habib's deve custar
mais de $5. Mas naquela época, $5 era assim, um valor muito absurdo, né? E o Rick Vega aqui, né? Ele fica impressionado. E ela pergunta: você quer tomar um gole desse milkshake de $5? E ele vai lá e fala assim: eu sempre quis provar o sabor de um milkshake de $5. Um pouco antes, eles tinham falado até do silêncio constrangedor, daquele silêncio que fica quando duas pessoas não sabem o que dizer. Ele está interessado nela. Ele queria, de repente, se aproximar dela de uma forma assim mais íntima. Ele sempre quis saber o sabor de um milkshake de $5. E quando ele prova, ele fala: nossa, mas é um milkshake assim delicioso. É claro que eles já não estão falando mais do milkshake. Eles estão falando da relação deles ali, de uma coisa que está para ele inalcançável, que deveria ser proibida, que está fora das possibilidades dele, e ele sente vontade. E ele fala: isso é delicioso. Então, num papo ali, que era uma coisa simples, né, o subtexto é que dá a grande profundidade, dá a grande magia, dá o grande poder nesses diálogos do Pulp Fiction escritos pelo Tarantino. Então, eu reservei aqui para você o seguinte: olha só, sempre que você acabar de escrever um diálogo e tal, vamos fazer aqui, vamos revisar. Então, aqui, ó, revisando. No seu diálogo, existe ali no início, existe alguma promessa no início do seu diálogo? Você está fazendo algum tipo de promessa para o seu público? Você está deixando algum gancho? Você está deixando alguma isca nesse diálogo, mostrando que esse diálogo ele não é apenas aquela conversa que está ali, mas está ligado a alguma coisa muito maior, porque a função do diálogo é mover a trama para frente, é revelar personagem. No seu diálogo, o seu diálogo causa alguma emoção? Que emoção que você está trabalhando no seu diálogo? Quando você olha e fala assim, cara, isso aqui é só puramente informativo, você tem que pensar duas vezes antes de manter aquilo no seu roteiro ou no seu livro, na sua história, enfim. Cara, uma coisa que é puramente informativa, claro que tem momentos que a gente precisa disso, mas até nesses momentos que sejam puramente informativos, tem muitos autores que usam ali, por exemplo, um humor, uma comédia, alguma coisa para passar aquela informação, mas pelo menos faz uma piadinha, deixa uma emoção ali para o seu público estar se divertindo enquanto está pegando ali as informações que ele precisa para entender a sua trama. Então, o seu diálogo causa alguma emoção? Você está consciente disso? E, por fim, qual é o subtexto do seu diálogo? O que os seus personagens estão falando ali nas entrelinhas, né? Que tipo de mensagem, que tipo de relacionamento, de relação existe entre aqueles dois personagens. Tendo isso, você vai estar aí utilizando o método que o Tarantino utiliza para fazer os seus diálogos e com certeza você vai estar melhorando aí os seus diálogos. Ó, esse é o rolê do roteiro. O meu nome é Cláudio Formiga. Quero agradecer de muitão aqui de você ter ficado até o final desse vídeo. Não se esqueça aí de se inscrever, de ligar as notificações. Eu quero dar um recado aqui muito legal. Eu tenho um grupo no Telegram que é totalmente de graça, que é onde eu aviso quando eu tenho um post novo, vídeo novo, dou informações que eu não coloco em outras redes sociais, e inclusive promoções, descontos nos meus cursos, nos meus produtos, tudo ali nesse canal do Telegram, o canal do Telegram do Rolê do Roteiro. Vai lá no Telegram e coloca lá Rolê do Roteiro, você vai achar facinho. E não deixe de vir aqui todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, aonde eu faço uma aula ao vivo, que você pode participar,
tirar dúvida, está muito legal, está muito interativa e você não pode perder. Quero agradecer de muitão a sua audiência. Muito obrigado por me ajudar a fazer esse canal e até o próximo vídeo.